Hoje, dia de São Marcos Evangelistas, então vamos nós assim, eu sou o Daniel Nonato. Quando a metrópole ergue muros pra cegar teu horizonte e o cansaço vira peso, mas você bebe direto da fonte. Lembra do asfalto quente. Caríssimos e caríssimas, vivemos no Rio de Janeiro. Como eu disse ontem iniciamos nosso encontro falando do meu velho pai, que faleceu há 11 anos. Hoje, seria o dia que nós estaríamos vivendo o dia do sepultamento. E eu não falei sobre o Douglas Ruas, né? Eu só fiz umas observações, um ponteamento. O que leva um deputado estadual que estava no governo Cláudio Castro a pedir, a exigir, a cobrar, né, do STF que ele possa tomar posse como um governador, já que ele é o presidente da casa agora, da Câmara dos Deputados, que leva ele a pensar assim. Primeiro, o atual governador desembargador, ele tem mexido nos contratos do Cláudio Castro. Isso já é algo real e não tem como a gente negar isso. Então, segundo, ele é vamos dizer, o preterido do PL para ocupar o Palácio da Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Só que, se você olhar bem a estrutura de poder montada desde o Whitson Wies até no caso, o Cláudio Castro, observe bem que eles circulam em 3 esferas. Desculpem, eu não estou aqui querendo ofender, mas supostamente. Primeiro, na esfera da família, a família Bolsonaro, da milícia do Rio de Janeiro, ligado com movimentos facções. TH Joia é preso com envolvimento, de acordo com as fontes, com tráfico de droga, com o Comando Vermelho, Comando Azul, Cor de Abóbora, Rosa Choque, Terceiro Comando Puro. Essas as facções que o Rio de Janeiro tem, né? Também você vê aí o Bacelar, também ligado ao PL, com o mesmo envolvimento. Então você vai vendo que, querendo ou não, o que ele quer, que é do mesmo partido, da mesma linha, o que ele quer é parar esse governador que está aí. Eu, particularmente, comentei isso ontem e reforço hoje, eu acho que agora eu já paro para pensar, eu acho que não devia ter nem eleição. Né? O desembargador assumiria, e assumindo o Ricardo Couto, né, o desembargador, manteria-se como governador do Rio de Janeiro até o final do mandato. Porque, pelo que se apresenta, ele tem feito um trabalho que o Cláudio Castro não fez. Ou melhor, porque nem o Pezão, nem o próprio Whitson Wies, que foi enxugar a máquina pública. E diante do enxugar a máquina pública, você viu ontem, quem não viu vai saber agora, o atual presidente da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro decidiu aumentar em 3 vezes as verbas para indicação de obras públicas, o famoso jeton dos deputados do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é disponibilizado para o deputado gastar em obras públicas, nos seus redutos eleitorais, nos municípios, onde eles têm seus parceiros, seus amiguinhos, 3 milhões de reais. Não é pouca coisa não. Você para pensar o que você faria com 3 milhões de reais. Você tendo essa verba para investir em algum lugar na nossa querida Baixada Fluminense, na sua cidade. E aí a ideia é que ano que vem, 3 milhões, 7 milhões de reais, desculpe. Eu falei 3, é 7 milhões de reais. A ideia deles é que ano que vem seja 3 vezes esse valor. Um Estado quebrado, com uma previdência negociada lá com o Banco Master, graças ao seu Cláudio Castro. E aí você vai vendo que existe, né, da parte do governador, né, exercício esse questionamento também agora. Eles querem, já aprovaram, né, a Câmara já aprovou, já está no Diário Oficial da Câmara, né, pelo que eu estou sabendo. Ano que vem, cada deputado vai ter direito a uma verba, né, para obras, né, de 21
milhões de reais, 3 vezes mais. Isso no estado do Rio de Janeiro quebrado. Agora imagine o estado inteiro. É só para a gente refletir, tá, gente? Bom, vamos nós ainda continuar a guerra lá do Irã, e vai e vem, o Trump de um lado bota um Twitter lá, do outro lado o outro vai falar que não vai aceitar acordo. Essa guerra vai durar pelo menos mais um ano, pelo que eu posso analisar. Embora dizem que vai ter um acordo de paz agora, porque a economia não pode parar. O Ministério, a Nações Unidas já falou que o número de pessoas com fome vai aumentar, graças à guerra. A pobreza vai sofrer impacto. O pobre sempre sofre impacto. E a gente está vendo aí. Tudo por causa do ouro negro, que é o petróleo. E vamos nós para o evangelho do dia de hoje, com a graça de Deus. Hoje o evangelho de hoje, né, olha a redundância aí, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20. Celebramos hoje o dia de São Marcos, o evangelista. Marcos, que não era, vamos dizer assim, diretamente discípulo de Jesus, também não era apóstolo. A gente às vezes acha, né, que Marcos era apóstolo, porque tem o evangelho de Marcos. E de acordo com a tradição bíblica, histórica, foi o primeiro evangelho escrito. Marcos, que tinha o nome de João Marcos. Então, João Marcos, Johan, né, ele vai trazer para a gente o primeiro escrito de Jesus. É um copiado. E de acordo com a tradição, diz, né, que ele foi discípulo de Pedro, mas também aparece lá nas cartas de Paulo a citação de João Marcos. E o interessante é que Marcos ele faz um resumo bem rápido da ressurreição. Jesus ele é crucificado, é condenado à morte, e no capítulo 16, que é um capítulo curto, é isso, que tem 20 versículos só, ele tem ali tanto o envio de Jesus e também a sua ascensão ao céu. O interessante mais ainda é que Marcos é um dos únicos evangelistas que traz para a gente, né, esse quarteto que ele traz para a gente de ordem. Anunciar a boa nova, curar os enfermos, expulsar o demônio e falar línguas estranhas ou línguas desconhecidas. Sem contar, e também, sem esquecer, que fala de você ser picado por algum veneno, né, por alguma cobra e não morrer. Marcos, quando fala em expulsar o demônio, nas ideias da tradução literal, a gente sempre tem essa cena do demônio de hoje. Desculpe eu falar isso, o demônio de hoje não é o demônio de ontem. Inclusive, você tem o demônio midiático, né? Você entra nos canais de televisão pela madrugada que passa alguns cultos de igreja protestante, você vê as cenas de exorcismo e você vê claramente que é um exorcismo muito rápido. E a gente, não estou dizendo que o filme Exorcista, que a gente costuma assistia quando criança e ficava com medo, é aquilo ali. Mas também não é aquilo que algumas igrejas costumam encenar em seus tempos. Também, quando se fala da cura, a cura ela requer, eu falava isso outro dia com um irmão, a cura requer também a comprovação que aconteceu. Não adianta eu dizer, olha, curei disso, daquilo, se não tiver comprovação científica. Pois o próprio Jesus também dizia, vai lá e se apresenta ao sacerdote. O Evangelho de Marcos, ele é um compilado que nos ajuda a entender quem é Jesus. E ele é Deus. E é um dos únicos evangelhos que fala que Jesus subiu e foi ficar à direita do Pai. Então a gente tem que ter essa consciência. O evangelho de hoje, o evangelho que nós estamos lendo e meditando e contemplando, ao celebrarmos São Marcos, nós celebramos esses dias atrás o São Jorge, é o jovem. Marcos, ao contrário de Jorge, ele não tem uma profissão de fato, é um jovem. E isso traz para nós, todos os jovens de nossa realidade, que ainda estão construindo a sua história. Que possamos hoje, olhando para São Marcos, também levarmos a boa nova do reino. E você vê que São Jorge não tem nenhum escrito sobre dele, e Marcos já tem. Essa é a diferença. Eu falo por aqui, peço a Deus nos abençoe, nos ajude. Rezemos pelo nosso Rio de Janeiro, para que possamos ter um governador decente para a nossa gente. Eu sou Daniel Nonato.
Viu a dignidade sendo rifada na feira, mas também viu o mutirão, a marmita dividida no meio. Solidariedade viva que o lucro nunca entendeu. Quem nasce no aperto domina a arte de expandir. Se o planeta apagar, teu destino é reluzir. Cada cicatriz é mapa, cada queda é alicerce. Tua história é o sol que a sombra não adormece.